São tantas metodologias, habilidades, ferramentas, mas o que de fato faz um gerente de projetos muito bom? No bate-papo de hoje, conversei com Acílio Marinello e falamos sobre essas características de uma das profissões mais promissoras do futuro. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, bate-papo de hoje com Acílio Marinello. Estamos aqui para conversar um pouco sobre essa função de gerente de projeto que tanto nos atrai. O que será que precisa aprender? Quais são as visões? Quais são as principais habilidades? E para isso, eu convidei o Acílio aqui para tomar esse café com inovação do dia de hoje. Acílio, muito obrigado aí por aceitar bater esse papo com a gente, tomar esse café com inovação. Antes de a gente começar, se apresenta para as pessoas, né? Quem é você, da onde você veio, o que você faz, enfim. E obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Bom, Felipe, muito prazer estar aqui, uma honra, obrigado pelo convite. Tanta gente bacana já passou por aqui. Vamos lá, contar um pouquinho da minha trajetória. Bem, eu comecei a trabalhar com projetos no final dos anos 90, né? Naquela época nem tinha assim profissão, direito, não tinha esse corpo como tem hoje, várias posições, cargos e tal. Comecei meio que por acaso. Eu fui fazer o estágio numa empresa de telecomunicações. E lá tinha um lance, é uma empresa japonesa, então a área que eu trabalhava era uma área que cuidava de qualidade de software. A gente testava o código que vinha do Japão. E aí um dia eu perguntei lá para minha coach, a pessoa que cuidava lá, né, de mim no programa de estágio, falei, nossa, como é que a gente controla, né? O pessoal faz lá no Japão, a gente faz aqui e as coisas dão certo, né? Ela, a gente tem um programinha aqui que ajuda a gente a fazer isso. Aí ela vai me mostrar o programinha, era o MS Project, cara. Aí quando eu vi aquilo, assim, eu falei, meu, isso aqui é muito legal. Não sei o que é, mas é isso aqui que eu quero fazer. Achei o máximo, assim, né? Tudo lá. Hoje eu sei falar tecnicamente, né? Mas as linhas lá, o gráfico de Gantt, os responsáveis e tal. Aí comecei a estudar sobre o assunto. E aí terminei meu estágio, fui trabalhar numa fábrica de software depois, que já tinha algumas práticas também de projetos, até então eu não conhecia muito bem ainda. Mas aí eu consegui uma oportunidade de trabalho muito boa numa empresa que era no universo assim, no meio de pagamento, era uma processadora de transações de cartões de crédito. E lá eles tinham isso muito forte. A empresa foi desenhada para ser gerida por projetos. Então foi juntou, né, a oportunidade com o meu desejo e foi meu primeiro cargo com o nome projetos assim no título, né? Eu era analista de projeto júnior. Aí desde então, né, galguei na carreira, procurei estudar, muito autoestudo. Na época tinha muito, né, poucas oportunidades de treinamento mesmo. Li muito, a grande maioria no começo livros importados também. A gente tinha poucos autores ainda que falavam sobre o tema aqui no Brasil. E aí fui buscar, né, oportunidades de conhecimento onde? Fui bater na porta do PMI, né? Me associei ao PMI em 2006. Comecei a estudar para me preparar para a certificação PMP. Me certifiquei em 2008. E nesse período eu consegui, né, fazer uma pós, uma especialização em gerenciamento de projetos de TI, já um curso de pós-graduação. E aí trabalhei praticamente a minha vida toda, de fato, assim, minhas primeiras posições, digamos, organizacionais em grandes empresas foi trabalhando com projetos. Foi muito importante para mim, porque foi o que me levou às minhas primeiras posições de liderança, né? Nesse tempo eu trabalhei em grandes empresas aqui no Brasil, principalmente bancos, e tive uma passagem importante no exterior também, e tudo graças a essa carreira trabalhando em projetos. E aí, ao longo, fui buscando as certificações, que é muito natural, né, nesse nosso segmento. Fui buscando também outras linhas de pensamento, então fui estudar design thinking, fui estudar inovação, que são bem complementares. E estou aqui hoje, né, atuo como consultor hoje, não estou mais assim, digamos, estou do outro lado do balcão, né, deixei de ser executivo em empresa para atuar como consultor. Também tenho uma carreira de docência que é minha grande paixão, estar na sala de aula. E estou muito contente de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Poxa, muito legal. E é legal que, assim, a gente até falava em off, né? As nossas carreiras são meio parecidas, vamos dizer assim, né? Talvez em times diferentes, mas no sentido de termos aí uma visão acadêmica, ter trabalhado no mercado, ter trabalhado com tecnologia, a consultoria em si. Então, o PMI também, né? Falávamos também sobre isso, né? E a oportunidade.
E agora eu acho que estamos aqui nessa parte de poder ajudar pessoas, né? Poder criar esse senso de o que, que é realmente importante, porque no final das contas, assim, tem bastante informação na internet. Eu acho que hoje, um pouco diferente do que talvez você tinha no começo, que era a falta de informação, hoje talvez a gente tenha muita informação e a gente precisa selecionar aquilo que seja, vamos dizer, que mais agregue. E aí, baseado nisso, queria perguntar um pouco para você, né? O que seriam aí características relevantes, né, para um gerente de projeto? O que você acha aí que de bate-pronto hoje seria legal entender um pouco para montar esse kit, caso alguém que esteja nos assistindo queira entrar para essa área de projetos? Cara, excelente pergunta, Felipe. Eu, quando comecei a estudar, né, projetos, lá no PMBOK, na terceira edição, foi que eu estudei para me certificar rapidinho antes de sair a quarta. O gerente de projeto tinha um papel muito técnico. Ele era o cara que tinha a responsabilidade, né, de entregar o projeto lá na tripla restrição, né, dentro do escopo, do prazo, né, dentro do custo e atendendo os requisitos de qualidade ali do cliente. Então não importava muito se o produto, o resultado do projeto era ou não bom. Se eu fizesse, executasse o projeto tecnicamente de forma perfeita, estava fazendo bem o meu trabalho. Então, eu tinha uma visão muito limitada, por exemplo, do valor que gerava, do impacto no cliente, do impacto no negócio. Então, a gente tinha, assim, um perfil técnico, ó, faz direitinho, e se você entregar isso aqui da forma como foi pedido, tá beleza, tá? Não precisa ir além disso. E igual eu costumo falar hoje para todo mundo, né? Para os alunos, para os colegas de trabalho, para quem vem perguntar, pô, o que que você faz? Como é que é esse trabalho? Falo que hoje, felizmente, o gerente de projetos ele tem um papel protagonista e um papel estratégico nas empresas. Ele deixou de ser um papel operacional, né? O que a gente falava, os PMOs, né? Que por muito tempo assim também virou uma época, toda empresa queria ter um PMO, mesmo sabendo para que servia muito bem, mas era importante ter. Os próprios PMOs também, por muito tempo, tinham um papel muito de apoio, muito operacional, de ali auditar projeto. Então, chegava alguém do PMO na área, a pergunta era, tá no prazo? Tá no cronograma, né? Vinha aquele cara chato para auditar o meu projeto. Hoje não, tanto que a gente até usa outras variações, né, de VMO, de Value Management Office, porque a percepção do nosso papel de gerar valor, de gerar impacto para o negócio, de ajudar que as empresas prosperem, de realmente entregar valor para o cliente, o usuário final daquilo que você está produzindo ou servindo, é relevante. E a gente tem sido realmente agentes de transformação e agentes chaves para entregar isso para as empresas. Então, acho que a grande diferença, né, que eu vejo hoje é que o papel de gerente de projetos ele é um grande alavancador de carreira. Eu cheguei a posições executivas em grandes empresas atuando como gerente de projetos e sendo convidado para assumir posições de liderança depois. Mas principalmente por isso, porque a gente precisa ter uma visão holística do negócio, né, e tem que ter um papel protagonista e um papel realmente estratégico na execução do projeto, programas de portfólio dentro das organizações. E estava pensando aqui quando você estava falando, né, que é exatamente isso que você falou. Eu acho que alavanca bastante, exatamente por você ter uma visão mais holística, uma visão mais geral, e talvez, né, seja isso que tenha te ajudado, provavelmente, a uma posição lá fora. Hoje, né, é até um pouco mais, não vou dizer fácil, né, no sentido de o negócio do remoto, tem muita empresa que busca, né, profissionais ao redor do mundo mesmo você não estando em outros países, mas podendo trabalhar fora. O que você acha disso? Você acha que isso é uma tendência? Você acha que dá para uma pessoa que eventualmente está nos assistindo aqui almejar uma carreira no exterior, trabalhando com projetos ou trabalhando daqui mesmo, alguma coisa do tipo? É claro que tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, inglês precisa ser bom, esse tipo de coisa, né? Mas você acha que é possível? Faz sentido? Não acho e faz muito sentido, cada vez mais, tá? Eu, quando comecei nessa jornada no exterior, eu fui realmente presencialmente, né? Foi antes da pandemia, antes de. Eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei multinacional, que eu tinha reuniões assim com o pessoal de fora, era por phone call, né? Era por conferência por telefone, porque não tinha tecnologia para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? As empresas tinham quando tinha sala de videoconferência, era uma sala assim com uma TV gigantesca,
porque não tinha banda de internet para suportar 20 pessoas conectadas em alta qualidade. Então era por telefone. Era uma guerra, né? Você não via a pessoa para entender quem está falando, sotaque e tal. E hoje a tecnologia viabiliza que a gente trabalhe para o mundo inteiro de casa, né? Conectado, não de casa, conectado numa boa rede de internet, você trabalha de qualquer lugar para qualquer lugar. Mas, no ponto que você falou, quem almeja uma carreira internacional, claro que o idioma é um instrumento de trabalho, né? E se você aprender a falar inglês e espanhol, você cobre 80% do mundo. Então, se você trabalha numa empresa alemã, empresa grega, legal você falar grego, falar alemão, mas inglês e espanhol já abre muitas portas para você. A carreira de projetos também foi o que me ajudou muito a desbravar mundo afora. Primeiro, né, eu falei aqui nos bastidores, não falei aqui pro pessoal, né, também tive uma carreira no PMI como voluntário, você atua como voluntário, ajuda ali nas tarefas no dia a dia do capítulo, e tem algumas posições que são eletivas, os associados votam, se tornam diretores. Uma vez que você se torna diretor, você passa a ter a oportunidade de participar de encontros de liderança do PMI, e muitos desses encontros são fora do país. Então, o PMI também me ajudou a galgar nessa carreira internacional, e junto com isso veio o trabalho. Então, o conhecimento em gerenciamento de projetos, ele é generalista. Se você juntar isso com alguma especialidade, ou algumas especialidades, não um nível profundo, mas você, por exemplo, trabalhou muito em empresas de metalurgia, muito em empresas do setor da saúde, muito em empresas de seguro, você conhece, sabe como funciona. Então, você pode agregar isso atuando numa carreira internacional. Imagina uma empresa de seguros que quer vir operar no Brasil. Ela tem que saber o que é a SUSEP, ela tem que saber quem são os concorrentes aqui, e você pode ajudá-la a fazer essa tropicalização, né? Trazer os produtos dela para cá, que é geralmente quando a gente fala trazer as coisas de fora para o Brasil, a gente tropicaliza as coisas. Então, é uma carreira que ela é muito versátil. Você pode atuar de muitas formas, né? Eu também, lá nos primórdios, quando eu comecei, o papel clássico era o GP, né? O gerente de projetos. Hoje tem um leque de papéis. Você traz aí as abordagens ágeis, você tem um monte de papéis, você tem o Scrum Master, você tem o Product Owner, você tem o Agile Coach, você tem o Agile Master, você tem o Agile Enterprise, você tem um monte de papéis que todos eles estão ali, né, circulando dentro dessa grande área de conhecimento, que é o gerenciamento de projetos. E todos esses papéis, principalmente hoje, são escassos. Saiu um número esses dias que o PMI sempre faz essa conta ano após ano, que até 2030 vão precisar de pelo menos 25 milhões de novos profissionais formados na área. É muita demanda. E a gente é muito bem posicionado externamente, porque eles percebem o brasileiro, não tem aquele toque da malandragem, como, né, era o folclore, né, que o brasileiro é malandro, dá jeitinho, não. Vê o brasileiro como um cara versátil, inteligente, um cara que busca soluções rápidas, encontra soluções rápidas. A gente está num fuso horário favorável para a gente atender toda a América do Norte, parte da Europa, né, compartilhando o escritório com eles, também é uma vantagem competitiva que a gente tem, né? A gente está muito perto aqui de toda a América Latina, então quem já fala espanhol já abre a oportunidade aqui para uns 15 países que estão aqui pertinho da gente. 2, 3 horas de voo você está lá, né? Então, cara, é uma carreira muito bacana, tem muita versatilidade e eu super, né, recomendo que quem está querendo vir conhecer, né, ou quem está começando, olha, é um caminho bacana, vai te dar bastante aí empregabilidade para o futuro, porque é algo que a IA ainda não vai nos substituir, porque alguém tem que definir o requisito para a IA, então esse é gay vai continuar sendo a gente. Não, é verdade. Você falou aí de inteligência artificial, né, e tal, que é alguma coisa que eu escuto as pessoas falando, poxa, eu vou perder meu emprego e não sei o quê. Eu não sei, eu tenho uma visão, queria até a sua opinião, né, a respeito. Eu acho que, assim, ao longo da história, a gente passou por diversas revoluções industriais. E sempre as pessoas tiveram medo, né? Ah, é o medo do computador, o medo da eletricidade, o medo do não sei o quê. Mas é claro que deu aquele chacoalhão, algumas funções, é claro, deixaram de existir, mas muitas outras apareceram. E talvez a gente esteja agora, né? A gente talvez só vá saber essa história daqui a algum tempo, mas num mundo aí que a inteligência artificial, tecnologias em geral, né? Elas estão aparecendo cada vez mais. Talvez, é claro, né? Algumas funções elas mudem um pouco de visão, mas muitas outras vão aparecer. No caso de um gerente de projeto, eu entendo que sejam mais coisas que um gerente de projeto precisa colocar na pastinha lá, né, para aprender, né, ou para ter. Não sei se você pensa mais ou menos do mesmo jeito. Eu acho que não é contra a inteligência artificial, é aprender com ela
e evoluir, colocar na sua pastinha lá de habilidades e colocar mais uma ali, né? Exatamente o que você trouxe, Felipe. Ó, eu comentei, né? Eu costumo brincar, né, que você estudar gerenciamento de projetos, né, o PMBOK do PMI é como se fosse sua cartilha de alfabetização. Você vai se alfabetizar de gerenciamento de projetos estudando o PMBOK. Depois você vai conhecer todo o resto do universo que existe, né? O Prince 2, que pouca gente ainda fala, que é muito bacana também, todas essas abordagens ágeis que existem, Safe, tudo que você queira conhecer, mas ali você foi alfabetizado em gerenciamento de projetos olhando o PMA, olhando o PMBOK. Mas ele não é, né? E nem todas essas áreas de conhecimento em projetos são suficientes para você entregar valor real para o seu cliente hoje. E eu vejo que a inteligência artificial é mais uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. Então a gente aprendeu lá, por exemplo, vamos fazer análise de Monte Carlo, né, para ver lá a probabilidade se um evento dar certo no futuro. Pô, teve um monte de solução de IA melhor do que a análise de Monte Carlo para fazer isso hoje, né? Mas por que que eu vejo que não é uma ameaça e é uma vantagem competitiva para a gente? Porque você ter a perspicácia, a experiência de entrar numa empresa, né, eu falando do lado como consultor, mas também eu falar do lado de quem está sentado na cadeira como executivo. Você entender o contexto, olhar a concorrência, olhar questões macroeconômicas, olhar questões socioeconômicas, sabe? Você ajudar a definir um portfólio, a inteligência artificial não vai ter essa mesma sensibilidade que a gente tem. E outro fator também, quem está ali no dia a dia, tocando o projeto dentro da empresa, além desse desafio que eu falei, tem o desafio também de manter a equipe engajada, a equipe motivada. Isso quem faz é a gente com gente, né? Não vai ter uma máquina que vai substituir isso. E para quem está do lado de executivo, seja liderando um time ou liderando um time de times, né, quem já tem na cadeira de gestão e tem ali um time, times de projetos, né, sob sua liderança, tem que ter muito forte essas competências que são humanas, são pessoais, de estar ali no dia a dia, de entender quem é cada um, de você bater o olho e falar, putz, esse cara hoje não está legal. Eu vou tentar entender o que aconteceu. A máquina não vai fazer isso, né? Então, acho que a gente, como gerente de projetos, quando eu falo a gente, eu estou dizendo gerente de projetos, tem que olhar a inteligência artificial como mais uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho operacional, o nosso trabalho repetitivo, e a gente ter mais tempo de interagir com as pessoas, gente com gente. Seja mesmo aqui por vídeo, a gente está interagindo, não é a mesma coisa que tivesse, né, de fato, frente a frente, mas é essa interação, eu olhar para o outro, né, entender, pô, por que que não está performando, o que aconteceu, ou está performando bem, pô, o que que eu posso levar de lição que esse cara performa super bem, né, para o restante da equipe. Então é você fazer realmente cada vez mais o papel de gestão de gente, né, e ter cada vez mais uma visão estratégica e deixar operacional para essas ferramentas que podem ajudar a gente. Não, é perfeito, eu super concordo. A gente está bem alinhado, pelo menos assim, no que eu penso também. E aí é até legal puxar um tema que eventualmente sempre aparece, daí eu queria até ouvir sua opinião, que é, poxa, como é que eu vou gerenciar projetos se eu não sou especialista na área X, né? Não importa. A gente já teve até outras discussões com outras pessoas que passaram por aqui, e eu gosto de fazer essa pergunta, que é do tipo assim: você precisa ser especialista para trabalhar como gerente de projetos? Aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião, do tipo, para eu trabalhar com seguros, sei lá, que foi o exemplo que você usou, Uhum. eu preciso ser um especialista de seguros? Ou eventualmente eu ser um bom gerente de projetos em outras áreas, eu vou conseguir aprender um pouco de seguros e tocar bem esse projeto. Queria ver a sua opinião aí sobre isso. Não, ótima pergunta também. Você não precisa ser, mas ajuda muito se você conhece. Tá? Como eu comentei, eu comecei a minha carreira na indústria financeira e de cartões de crédito, que é um recorte do recorte do recorte dentro do universo do que é finanças. E é muito específico. E claro, tudo que eu sei de cartão de crédito hoje, eu não fiz uma faculdade de cartão de crédito, não existe. Eu aprendi trabalhando, aprendi fazendo. E isso foi me ajudando a, de fato, me diferenciar, porque eu me interessava em entender como o negócio funcionava. Então, o que eu posso dar assim de recomendação hoje para quem está começando a carreira de gerente de projetos, não tenha medo de você não ser especialista, mas queira se tornar um. Se você está trabalhando numa seguradora, entenda o que é o negócio. Entenda o que é SUSEP, entenda o que é um prêmio, os jargões, os termos, entenda o que é uma pólice, entenda por que que o seguro residencial é diferente do de auto. Tenta entender como é que o negócio funciona. E tenta entender principalmente que aí é o que vai levar a gente realmente para ter esse protagonismo estratégico,
como que as empresas ganham dinheiro, como que elas fazem dinheiro. Porque assim você vai poder olhar para um portfólio de projetos e identificar esse projeto vai ajudar essa empresa a alavancar mais os objetivos dela. E quando eu falo dinheiro, eu estou pensando, lógico, em uma empresa capitalista, mas supondo que eu trabalho no terceiro setor, eu trabalho para o governo. Qual é o valor? E aí não é só monetário, né? Qual que é o valor que essa empresa entrega e como que ela gera esse valor? Se você entender do que ela faz, não importa qual é o ramo, você vai ser um gerente de projetos muito melhor do que ser um gerente de projetos que conhece da técnica de projeto, das boas práticas, de como fazer a gestão em si de um projeto, mas você vai ter o fator do negócio. E isso vai te ajudar a você ser um profissional diferente, porque você vai olhar para o negócio e entendendo o negócio, você vai saber gerir melhor os projetos que estão contigo e sugerir que projetos devem ser adotados pela empresa para alavancar esses resultados. Não, show de bola. E aí, ó, até só para a gente ir meio que encaminhando para os finalmente, passa rápido o nosso tempo Muito, aqui. cara. Queria ouvir uma outra pergunta aí que também eventualmente eu escuto. Eu tenho a minha visão, mas vamos ver se a gente está alinhado. Com certeza, essa parte que você acabou de falar, a gente pensa igual, mas relacionado a ferramentas, ferramentas de gestão de projetos. Você até mencionou o MS Project e tal. A pergunta que eu sempre escuto é assim, Felipe, me fala aí qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos para eu poder aplicar na minha empresa. Eu queria ouvir de você, existe a melhor ferramenta, né? Aquela bala de prata que vai resolver todos os problemas de gerenciamento de projetos na minha empresa? Excelente ponto. Bom, a resposta é: não existe a melhor ferramenta. Não tem um ranking da um, 2 e 3. Vai depender de uma série de fatores. Mas eu sempre costumo dizer também que comece com o que você tem na mão. Você tem na mão é papel e caneta e um Excel que praticamente todo mundo tem, começa com isso já está bom demais, tá? Eu já tive oportunidade de trabalhar em muitas empresas que cometeram um erro estratégico de comprar uma ferramenta X ou Y, seja qual foi a motivação, sem saber, né, para que ela servia, sem saber quais eram as suas necessidades, depois virar refém da ferramenta. Não, a gente tem que fazer isso que a gente gastou lá US$ 1 milhão na licença da ferramenta X, e a gente tem que usar. Não, tá errado, né? Tinha que ter entendido antes o que a gente precisava para depois comprar. Mas tentando ser mais assertivo eu digo, na resposta, a ferramenta, todas as ferramentas são meio. É um meio para facilitar o teu trabalho, é um meio para facilitar a gestão das atividades. A primeira coisa que tem que entender é o que que você faz, o que que você precisa fazer. E aí você vai para o mercado e vai olhar. Tá, tem ferramentas que são de graça que atendem, tem ferramentas que são freemium, que é de graça atende, se você pagar lá um fee, você tem uma versão mais bacanuda que atende, e tem aquela super top que é caríssima licença que vai te atender também. Só que será que você precisa? Muitas vezes aquela de graça atende, né? Aí você vai trabalhar numa empresa grande, tem questões de confidencialidade, de segurança da informação, que não dá para ser aquela freemium, dá, tem que ser uma bacanuda. Mas a ferramenta em si, o mais importante que você tem que entender, né, é meio. Nunca você deve pensar que a ferramenta é fim. Ah, para eu conseguir fazer, eu tenho que ter a ferramenta A, B ou C. Não. Para você conseguir fazer, você tem que entender o que você tem, o ponto que você está agora, os passos para chegar do outro lado. E aí você vai olhar, ó, o que que eu preciso para me ajudar a chegar do outro lado. É claro que se você for com uma bicicleta, uma velocidade, né? Se você for a pé, é com outro, se for de carro, é com outra. Aí a ferramenta pode te ajudar nesse sentido. Mas nenhuma ferramenta é fim. Então não existe a melhor. Existe a que vai te atender de acordo com as suas necessidades versus também a disponibilidade de recurso e investimento para adquirir. Não, show de bola, pô, muito legal aí ouvir as suas experiências, ouvir aí a sua visão. A gente está muito alinhado, eu também super concordo que a ferramenta é o meio do caminho. Infelizmente tem muita gente, né, muita empresa que vai lá e compra uma ferramenta e adequa a cultura, as pessoas, os projetos, tudo porque comprou a ferramenta. Caramba, né, você não pode, né? Você tem que executar os seus projetos, a ferramenta tem que te ajudar. E eu acho que a gente está bem em linha com relação a isso. Aí a pergunta, né, que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui no Café com Inovação, que é muito bem recomendada pelas pessoas aqui que assistem, que é o seguinte, Acílio, se você tivesse que começar de novo, se você encontrasse você lá no passado, ou se você, né, tivesse que recomendar alguma coisa para uma pessoa que está mudando de carreira ou que gostou dessa tal de gerenciamento de projetos, o que que você passaria para essa pessoa?
É um artigo, um livro, um soft skill, um curso, um youtuber? O que que você acha aí que poderia impactar um pouco as pessoas que estão nos assistindo e chegaram até aqui para começar nessa carreira ou para mudar nessa carreira? Não, legal, Felipe. Ó, desafio, mas eu vou passar acho que mais do que uma, tá? Bom, a primeira, eu falei até em um tom de brincadeira, mas eu levo isso muito a sério. Eu acredito de fato que a visão clássica de projetos, como o mercado chama, a tradicional, ela é super valiosa, porque ela te dá uma visão holística de como as coisas funcionam de ponta a ponta. Então, super recomendo que quem está ingressando nessa área, tá, muita gente agora está começando pela agilidade, faz muito sentido, uma demanda latente do mercado, mas estude lá as boas práticas do PMI, se tiver empenho, busque uma certificação PMP, ainda tem muito valor no mercado, né? Porque é uma certificação que exige de fato que você estude. Então, acho que esse é o valor que o PMP ainda não perdeu, não é um exame fácil de tirar. Você precisa estudar, conhecer, entender para conseguir prestar. Então, acho que a primeira base é, quer trabalhar com projetos? Comece por onde você queira, mas dedique um tempo para estudar a visão clássica, a abordagem clássica de gerenciamento de projetos, tá? A visão do PMI. Segundo ponto, né? Olhe além da gestão de projetos. Tente se posicionar desde o começo com uma visão estratégica. Então, tenha ali boas noções do que é marketing, boas noções do que são finanças, termos assim que são fundamentais de você olhar um balanço, saber o que é um demonstrativo do resultado do exercício, um DRE, saber o que é EBITDA, saber o que é lucro operacional. São noções que vão te ajudar a saber o que é um OPEX e um CAPEX. Tudo isso já vai te trazer uma visão mais ampla de como você organiza e orquestra o projeto. Então, entender o que é cliente, por isso que é bacana estudar o design thinking, porque você começa a modelar as coisas olhando para o usuário final, para o cliente. Então, a visão de inovação. Então, acho que a formação mais completa, hoje que eu daria, né, de recomendação para quem está nessa área, busque outras visões que vão te ajudar a ser, além de um bom gerente de projetos, te trazer uma visão de negócio, de business, para cada vez mais o conhecimento em projetos ser uma alavanca para a tua carreira. Mas não você ser um especialista em projetos, mas você é um cara que conhece de negócio e também de projetos. Isso é difícil você encontrar. É muito fácil encontrar alguém que alguém que conheça muito bem de projetos, que é um especialista, e às vezes não tem muita visão do negócio, fica ali no dia a dia da gestão do projeto, né? E tem muita gente que é muito boa de business, não sabe nada de projetos. Quando você combina as duas coisas, você ali se diferencia. Então, acho que essa é a recomendação que eu daria, tanto para quem está começando, para quem já é gestor de projetos, ou né, para quem está buscando ali uma transição de carreira, ter essa visão de business, pô, vem olhar projetos também que vai te ajudar aí a ser mais estratégico ainda na sua atuação. Pô, show de bola. É legal aí essa lembrar, vamos dizer assim, né, de que apesar de várias coisas que a gente vê por aí, o básico do básico, né, o nosso alicerce ali de gerenciamento de projetos é o guia PMBOK, que algumas pessoas, é burocrático e tal, mas é assim, mudou bastante, as coisas evoluíram bastante, a nova versão aí, ela já traz coisas muito mais relacionadas a valor, então ela forma, vamos dizer assim, aquela base aí que tanto você comentou, né? Então, boas dicas, né? As pessoas passam aqui, cada um com a sua visão, é claro, né? Indicando coisas diferentes, mas é a primeira vez que alguém passa por aqui e indica o PMBOK, né? Que é uma coisa, vamos dizer assim, mais básico possível relacionado a projetos. É, parece antiquado, né? Mas eu tentar fazer uma analogia assim. Pô, é legal você ser um chefe de cozinha, sabe? Fazer uma escola top, sabe? Fazer um prato super requintado. Mas você tem que saber fritar o ovo, tem que saber fazer um arroz, sabe? E aí o PMBOK é isso, é você fazer o básico bem feito, você entrega um projeto com sucesso, né? E as outras conhecimento entregam com sucesso também. Mas ali como eu brinquei aqui, né? Para mim a gente se alfabetiza em gerenciamento de projetos estudando o PMBOK. Ali é a cartilha para você ser um gerente de projetos. O que vem além é complemento, assim, enriquece muito. Mas essa base eu acho fundamental ainda. Recomendo super mesmo. Legal. Acílio, obrigado demais aí por passar aqui, deixar sua experiência, altas dicas para quem está começando ou quem quer mudar, né, para essa área de gerenciamento de projetos. Como você mesmo mencionou, existem pesquisas aí de que
para o futuro. Nós temos um mercado crescente, ainda mais falando sobre tecnologia, inteligência artificial, 5G, enfim, a gente tem aí muitos projetos para o futuro. Costumo até brincar, né, que toda empresa tem um projeto todo dia. Então, assim, vai precisar de um gerente de projeto no final das contas. Queria passar a palavra final aí para você, para uma consideração final, redes sociais, alguma coisa que você queira divulgar. E obrigado demais por tomar esse café virtual, né? Esse café com inovação aqui com a gente. Não, primeiro, cara, demais. Realmente isso me brifou, passou super rápido, foi muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Bom, deixar aí para o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se quiserem me seguir nas redes sociais, é bem fácil me achar, porque com esse nome, por enquanto, só tem eu, Acílio Marinello. Eu também tenho outro tema que eu gosto muito de falar, que é de finanças e economia, então eu acabo contribuindo em alguns canais importantes na mídia sobre esse assunto. E para quem quiser, né, o pessoal confunde muito o meu nome Acílio com auxílio, né? Então, às vezes eu recebo ligação assim, ou ligo para algum serviço de atendimento, o pessoal fala, senhor Acílio, como eu posso auxiliá-lo, né? Quase que uma trollagem, assim. Aí eu criei um canal, cara, no TikTok que eu falo, que chama Aciliando. Eu fiz uma trollagem com o meu próprio nome. Então lá eu só falo de economia, finanças, investimentos, aí é uma vertente diferente aí, um assunto que eu gosto muito. E aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou é @Acílio, ou é Acílio Marinello. Vocês me encontram fácil lá. Se quiserem manter contato, aí vai ser um prazer também. E, cara, sucesso nessa iniciativa, muito bacana. Se tiver oportunidade no futuro aí para falar de novo, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer de atender. Ó, já vou deixar aqui um spoiler, né, para as pessoas que chegaram até aqui, né, para poder comentar nesse vídeo, inclusive. Afinal de contas, sem querer, eu descobri agora que o Assílio tem uma vontade, né, ele gosta de falar sobre economia. E para o pessoal que está aqui acompanhando no canal, sabe que a minha pós-graduação em economia, inclusive aqui, né, tem aqui o Touro de Ouro, né, e aqui Aham, vários livros que eu adoro estudar sobre esse tema, que vamos dizer, um legal. hobby, né, de estudar empresas, estudar mercado financeiro. Quem sabe, né? Quem chegou até aqui quer saber, quer bater, quer ouvir um café com inovação com finanças do Acílio e do Felipe, deixa nos comentários, que talvez seja um pouco diferente de projetos. Mas a gente se arruma, né, Acílio? A gente coloca alguma pitada lá de projetos no meio, sei lá, e fala de um tema que Com é comum para nós dois certeza. aí. Vai, Torinho, como diria, né, o Fábio Spicer. Muito bom. Beleza. Acílio, obrigado aí mais uma vez e até a próxima. Até mais, meu amigo. Muito obrigado, parabéns aí. Abraço a todos. Valeu.